Bom, vamos dar início, depois de uma conferência que, devo dizer, o Presidente da SES, e não só, me comoveu pela qualidade e pela um rigor com amor que toda a gente, todos os oradores colocaram nas suas intervenções. Temos agora um painel com o Sr. Manuel Clemente e com o Sr. Governador, Dr. Carlos Costa, que se disponibilizaram, como sempre, com a mesma prontidão com que sempre fazem aos pedidos da ACES. Eu gostava de fazer uma nota prévia para o painel que antecedeu e uma pequena nota, e depois retiro-me, que estes dois grandes senhores vão conversar sobre este tema do emprego e do trabalho. Para o passado é que não é possível eu alguma vez não concordar com o Alexandre Relvas ou ele comigo. Nós estávamos os dois inteiramente de acordo. O que me impressionou vivamente no estudo que o Raul e a McKinsey aqui apresentaram foi o lado novo da questão e o que nós, nas empresas, podemos fazer. E a responsabilidade social, normalmente, está entregue nas empresas a pessoas muito boas, de bom coração. E essas são super multiplicadoras. E há imensas novidades. Não é o hard skill da responsabilidade social que é contratar um mais velho ou um mais novo. Não é isso que eu estava a pensar. Eu estava a pensar, por exemplo, o Rui estava aqui a falar de que as pequenas empresas não conseguem dar skills a pessoas, mas que as grandes conseguem. Então, se calhar, numa política de responsabilidade social de uma grande empresa, está em ajudar a pequena empresa. Eu acho que isto é um mundo interminável de imaginação, de criatividade e de capacidade concretizadora. A outra, e agora que me vou depois retirar, se me permitem, é esta. Não posso deixar de vos dizer. E muito inspirado nas palavras que também aqui foram ditas pelo Alexandre, pelo Pedro e pelo Rui. E deixem-me dizê-lo de uma forma muito interpelativa. Eu penso que se houvesse uma bola de ouro em 2013 para um povo, Portugal seria candidato a essa bola de ouro. O povo português, quando se diz que a autoestima do nosso queridíssimo Cristiano Ronaldo compensa a nossa falta de autoestima, eu penso que não é o contrário, mas é quase. Eu acho que o povo português tem razões de autoestima absolutamente paralelas à do Cristiano Ronaldo, como povo, tirando daqui a política. E agora gostaria de passar a palavra, não sei se passa ao poder espiritual, se ao poder temporal. Eu preferia que falasse do Dr. Carlos Costa. Eu quero ir para o céu, portanto, o melhor é perguntar ao Sr. Manuel. No fim de uma benção. Eu já sabia, se perguntasse ao poder espiritual, passava a bola ou outro. Sr. Governador, Sr. Dr. Carlos Costa. Muito obrigado. Deixa-me dizer que para mim é um grande prazer estar aqui a discutir este assunto, que não faz parte das competências diretas do Banco de Portugal, mas faz parte das preocupações do Governador. E, portanto, aqui quem fala é o Governador e as suas preocupações com o futuro do país e com o futuro dos portugueses, porque o país não existe sem os portugueses. Primeira questão. A segunda é que eu tenho uma apresentação que não vou usar, mas que será colocada no portal do banco a partir da 13h. Portanto, quem quiser consultar tem aí uma visão mais integrada dos problemas com que estamos confrontados. Indo ao âmago do assunto. Eu julgo que nós temos de ter consciência que nós estamos diante de um problema que tem um lado de oferta e um lado de procura. Nós estivemos muito concentrados do lado da formação, do lado da qualificação dos jovens, mas temos que olhar também o que é que se passa do lado da criação de postos de trabalho. E temos que compreender que, do lado da criação de postos de trabalho, a economia portuguesa está sujeita a 4 fatores, uns cuja dinâmica está em fase de exaustão e 2 que continuarão a ser operativos e vão continuar a ser desafios para a criação de emprego. Um primeiro fator que está em fase de exaustão tem a ver com o facto de nós termos tido uma estrutura produtiva determinada por um desequilíbrio de procura, alimentado por endividamento, uma procura doméstica que permitiu alimentar um setor de bens não transacionáveis sobredimensionado para o rendimento do país. E quando chegou o momento do ajustamento, isto é, no momento em que a realidade do sobreendividamento se impôs, quer do lado público, quer do lado privado, impôs uma contração de procura
e, como consequência dessa contração de procura, uma contração da oferta de postos de trabalho nesses setores. Olhe-se para a construção, olhe-se para as obras públicas, olhe-se para a área dos serviços, e temos que ter consciência de que esses postos de trabalho foram perdidos e só serão recuperados, em alguns casos, quando o país voltar a ter um nível de rendimento equivalente à procura virtual de que fazia uso no passado, e, noutros casos, não voltarão a ser recuperados porque correspondiam a investimento não produtivo e, sobretudo, correspondem a setores onde já estamos sobredotados. Falemos de infraestruturas e falemos mesmo da área da habitação. Os problemas que se vão colocar nessas áreas, haverá investimento, mas será de uma outra natureza e nunca aquilo que se passou até agora. Portanto, primeira questão, a economia portuguesa está a fazer um ajustamento que corresponde a um desequilíbrio na sua estrutura produtiva que tinha sido induzido por um desequilíbrio do lado da procura. O segundo ajustamento está em curso, mas que não tem a dimensão que teria, porque felizmente, e eu subscrevo tudo o que foi dito a propósito da dinâmica do setor exportador, é o ajustamento cíclico. A procura, por razões ligadas à crise internacional, sofre naturalmente o impacto cíclico. Só que este impacto cíclico é um impacto que, no caso português, não pode ser posto como ponto principal de explicação da situação. Primeiro, porque as empresas portuguesas foram capazes de aumentar cotas de mercado num período de contração da procura ou de estagnação de procura externa, e, em segundo lugar, porque o ajustamento da procura doméstica foi determinado por fatores estruturais e não por fatores cíclicos. Portanto, é um fator importante, mas não é determinante. Depois temos dois outros fatores que estão operantes e vão continuar a ser operativos, que são os fatores ligados à globalização e os fatores ligados à transformação tecnológica. A globalização vai impor às empresas portuguesas, e tem imposto, ganhos de produtividade, o que significa necessariamente menos conteúdo de trabalho por unidade produzida, menos horas incorporadas. O que significa que as empresas portuguesas que estão neste momento no setor exportador só poderão criar postos de trabalho se crescerem, porque para a dimensão que têm hoje, a tendência será para destruir postos de trabalho. Destruir no sentido de aumentar a produtividade, introduzir novos equipamentos. E depois há uma quarta tendência, que essa é muito mais profunda e ultrapassa a economia portuguesa, mas obriga a economia portuguesa a assumi-la, sobretudo tendo em conta que se tem de ajustar às suas implicações internacionais e também tendo em conta que é uma pequena economia, que é o fenómeno que se está a gerar neste momento da automação de atividades e de funções intermédias da cadeia de valor. Hoje, o mercado de trabalho divide-se entre atividades pouco qualificadas e atividades muito qualificadas. E as atividades intermédias, que eram atividades que implicavam alguma capacidade, tinham algum conteúdo cognitivo, estão cada vez mais a ser tomadas pela automação. O que leva a duas consequências, isto há um gráfico que o mostra claramente, é que há um extremar, um polarizar do mercado de trabalho entre os menos qualificados e os muito qualificados, e no meio há um vazio, um deserto, que é o deserto onde se vai gerar desemprego e onde se vai gerar desclassificação. Isto tem muitas implicações do ponto de vista social, porque significa uma forte pressão sobre a classe média, os setores médios da sociedade, tem uma grande implicação em termos de coesão e vai ter uma grande implicação em termos de equilíbrios futuros, que é saber onde é que está o emprego que vai empregar estes que vão ser deslocados de atividades que até hoje eram inevitáveis e que não vão ser mais realizáveis através do recurso ao trabalho humano, ou se forem realizadas é com muito menos recurso ao trabalho humano. O que significa que vamos ter um problema de requalificação na zona intermédia, e as pessoas que estão nessa zona intermédia ou vêm para a aba das menos qualificados, o que tem um problema complicado do ponto de vista do imaginário social, da aceitação social, ou ficam numa zona de desemprego latente e pouco visível. E o que é que isto significa? Significa basicamente que nós temos que antecipar dentro do nosso sistema de formação e do nosso modelo de especialização esta própria tendência.
É claro que nós somos uma economia de serviços. Como economia de serviços estamos bem colocados numa das abas que nunca será automatizada, que tem a ver com os chamados serviços que têm conteúdo emocional, onde a presença humana é importante, e um caso típico é tudo que tem a ver com serviços relacionados com, por exemplo, com o turismo, mas não é todo o turismo, porque há uma área, uma aba do turismo que vai também ser abrangida por este processo de automação. O que significa que a primeira questão que se coloca a quem está hoje a pensar o problema do emprego é pensar como é que vamos criar postos de trabalho no setor empresarial, transacionável, para absorver os que estão neste momento no desemprego e os que vão entrar no mercado. E, em segundo lugar, como é que nos vamos posicionar no padrão de especialização internacional para fugir da zona da automação, porque vai ser a zona onde nós vamos ter necessidade de nos ajustarmos, para além da zona de aumento de incremento de produtividade. Este coloca uma questão fundamental, que é a seguinte, é que não se pode encarar o problema do desemprego em Portugal sem nos interrogarmos sobre a vitalidade e a qualidade do tecido empresarial. Isto temos que o dizer, porque o problema não é apenas de um lado, o problema coloca-se do lado do potencial de emprego, mas também coloca-se do lado da absorção desse potencial de emprego. Do lado do potencial de emprego, eu gostaria só de salientar duas coisas que são muito importantes e que o relatório que foi apresentado da McKinsey assinala, que é o desencontro de percepções entre os fornecedores de formação, os formandos e os compradores de formação. Há um desencontro nítido que é a demonstração, eu depois mostrarei um esquema onde isso aparece claro, é uma demonstração de inefetividade, de ineficácia daquilo que nós chamamos de Sistema Nacional de Inovação, isto é, os três polos, investigação, formação profissional e educação, e a relação entre estes três polos e o setor empresarial. Do lado do setor empresarial, e eu acabo já, senão monopolizo a palavra, do lado do setor empresarial nós temos que ter consciência que temos rapidamente que aproveitar a capacidade instalada onde há a capacidade instalada subutilizada, e hoje não é tanto no setor dos bens transacionáveis, mas muito mais no setor dos serviços, e temos que o fazer rapidamente. Temos que resolver rapidamente o problema da viabilização das empresas que são economicamente viáveis, mas que estão debaixo de um stress financeiro. E, portanto, temos que convidar os credores a passar para a sala do lado, resolverem o seu problema, mas não comprometerem a viabilidade da empresa, se a empresa é viável. Se não é viável, não vale a pena pensar, porque mais tarde ou mais cedo ela encerra. Estamos a falar de empresas viáveis. E aqui isto é muito importante, porquê? Porque nós não temos esquemas rápidos de resolução de problemas sob stress financeiro que são economicamente viáveis. E não temos, primeiro, porque as empresas têm vários credores que dificilmente se entendem, têm um credor público que dificilmente coopera, têm credores que normalmente tentam fazer o free riding, ou seja, tentam sair do processo sem contribuir para a solução e, simultaneamente, todo este processo toma tanto tempo que, quando se encontra a solução, já o doente está terminal. E isto é muito importante porque, quando morre uma empresa, morre muito mais do que uma empresa. É o desaparecimento de um capital social acumulado. Se eu agarrar nas mesmas pessoas no dia seguinte e as colocar noutra empresa, elas não têm as rotinas, elas não sabem quando fazer. Perde-se todo um capital social que ali está instalado. Isto é extremamente importante na fase em que nós estamos a iniciar a recuperação. Segundo ponto vital para a absorção do desemprego, nós precisamos que as empresas que estão hoje a operar e bem, e merecem um elogio rasgado da minha parte, se reorganizem para o futuro. As empresas portuguesas não têm dimensão suficiente, estão debaixo de um grande stress financeiro e não têm organização suficiente, estão debaixo de um stress financeiro porque estão dentro de um polígono vicioso que é a falta de separação entre a propriedade e a gestão, falta de gestão profissional,
falta de dimensão porque não têm capitais para crescer, quando não têm dimensão não se podem organizar e não podem ter áreas funcionais adequadas, quando não têm áreas funcionais adequadas não podem ser entidades que absorvem conhecimento. Ou seja, neste momento a questão fundamental é criar condições de absorção de conhecimento, criar condições de organização que levem as empresas a passar para o patamar seguinte. Mas isso não se ultrapassa se continuarmos condicionados, se a passada continuar condicionada pela dimensão da perna e a perna, ainda por cima, continuar limitada por problemas relacionados ou com a propriedade ou com a administração. E é claro, esses estudos demonstram que, por exemplo, no caso europeu face aos Estados Unidos, e há estudos recentes que demonstram, a diferença de produtividade das empresas europeias em cerca de 1/3 deve-se a menor qualidade da gestão. E se formos olhar depois dentro dos países europeus, nós aparecemos dos piores qualificados. Portanto, nós temos rapidamente que resolver um problema que se coloca, que é separação da propriedade relativamente à gestão, profissionalização de gestão, reforço da qualidade de financiamento das empresas, o que significa reforço de capitais próprios ou de quase capital, e de forma a dar-lhes capacidade de investimento e, simultaneamente, organização viradas para o exterior, para o mercado, e viradas para os centros de conhecimento onde os têm que ir buscar. Este é um ponto essencial e, se não resolvermos este ponto vai encadear-se com um outro que é extremamente importante e que eu chamo a atenção, que é o problema da sucessão geracional nas empresas. As empresas portuguesas que hoje estão a levar este barco com sucesso são empresas que estão na segunda ou terceira geração. Como diz um amigo meu, que eu não vou citar, não consta que os filhos da seleção inglesa que ganhou o campeonato de 66 tenham sido bons jogadores de futebol e muito menos tenham sido campeões. E, portanto, não há genética, não há transposição genética. O que significa que nós temos de ser capazes de manter o empreendedorismo e a capacidade de gestão, conservando legitimamente o direito de propriedade, de distinguir as duas coisas. Eu conheço casos na Europa bem-sucedidos de empresas que conservam a sua matriz familiar, incluindo na Alemanha, e conseguem distinguir as duas coisas. Mas para isso é preciso que os incentivos públicos não favoreçam a confusão das mãos e a troca de mãos. Se eu tenho incentivos vindos do lado fiscal ou do lado ou de outra natureza que levam a que eu possa cobrar uma renda pelo facto de manter os papéis confundidos, eu não tenho nenhum interesse em distinguir. Se eu não tenho mecanismos que assegurem a transmissão da empresa para um dos herdeiros, porque depois nas partilhas torna-se muito difícil, é muito difícil também. Se o sistema bancário entra numa espécie de complacência, que é aceitar contas menos transparentes porque conhece o empresário, e aí temos um problema gravíssimo de apresentação externa, porque há 1/3 das empresas portuguesas que têm um EBITDA inferior aos encargos financeiros. E toda a gente pergunta porque estas empresas ainda não entraram em dificuldades. Não entraram em dificuldades porque nós sabemos porquê. Porque o EBITDA declarado não é o EBITDA real e o que acontece é que funcionam os experimentos. Mas isto significa estratégias que não têm a ver com a estratégia de crescimento da empresa. Depois temos um outro problema muito importante, é que nós precisamos de regenerar o tecido produtivo com novas empresas. E as novas empresas não vão substituir as existentes, porque as existentes são necessárias para fazer esse processo de transformação e são depositárias de um capital social. Mas para fazer isso, nós precisamos de reorientar todo o Sistema Nacional de Inovação para o tecido empresarial e criar dessa forma uma ponte para um empreendedorismo que não é um empreendedorismo fácil, que tem uma grande taxa de risco, mas que é inerente ao processo de metamorfose do tecido produtivo. Se não o fizermos, não criamos emprego, e se não criarmos emprego, estamos necessariamente sempre com o mesmo problema, que é estarmos a olhar apenas para um lado da questão. Voltando, e só termino aqui, voltando à questão do nosso mercado de emprego. Nós temos que ter consciência que o nosso mercado de emprego padece de uma dificuldade que é a seguinte. Nós entregamos a obrigação, ou melhor, entregamos em certa medida a obrigação do Estado Social
à própria empresa, ao fazer da continuidade do rendimento ou da garantia da rede de segurança do rendimento, ao fazer disto o vínculo essencial da empresa. A empresa não é uma obrigação da comunidade, é uma obrigação da empresa, o que significa que toda a flexibilidade que é necessária a uma empresa para ajustar os seus recursos em função da evolução está presa pelo facto de que perder um posto de trabalho significa mais do que perder um posto de trabalho, significa perder uma fonte de rendimento. Ora, nas sociedades hoje bem organizadas, a sociedade organiza-se para distinguir entre a transferência de postos de trabalho e a manutenção ou a garantia do rendimento. É um seguro que tem que ser assegurado, que tem que ser fornecido. Segunda questão, mais importante ainda, é como este custo está introduzido, que é o custo que a empresa assume, que ela não só garante o posto de trabalho, mas o posto de trabalho garante o rendimento. E, portanto, as duas coisas estando ligadas, torna-se muito difícil fazer um processo de transformação. A empresa passa a ter um ónus muito grande no ajustamento dos seus quadros. E um ónus e uma grande rigidez. O que significa que as empresas portuguesas têm muito mais dificuldade em reagir a alterações de mercado do que tem qualquer outra concorrente, por exemplo, nórdica. O que significa que nós temos que repensar os mecanismos de garantia de rendimento e não fazer dos mecanismos de garantia de rendimento mecanismos de cristalização de postos de trabalho. Mas isto tem como consequência adversa ou outra, é que é a seguinte: no momento em que eu converto um posto de trabalho temporário, a termo, num posto de trabalho permanente, eu aceito um custo adicional, que é o custo adicional de passar não só a fornecer um posto de trabalho para termo incerto, mas, sobretudo, uma fonte de rendimento. O que significa, basicamente, que a tendência da empresa é para converter o menos possível de postos temporários em postos permanentes. E isto leva a uma outra consequência grave, que é, eu se tenho trabalhadores temporários que tenho que permanentemente fazer rodar para não cair na acusação de que estou com postos permanentes mascarados de temporários, eu não posso investir na formação dessas pessoas. Eu não posso tê-las como ativos, só os posso ter como expedientes. E isto penaliza bastante a geração mais jovem. E a geração mais jovem também não sabe qual é o laço que mantém com aquele setor. Eu hoje estou num setor, amanhã estou noutro. Porque é que eu devo investir nesta formação se eu não sei se amanhã vou utilizar esta formação? O que leva a uma coisa, a um facto muito importante, é que, por um lado, temos gente mais qualificada, mais jovem, mas temos gente em perda de qualificação e obsolescência muito rápida, porque acabou por não ancorar num posto, eu não diria num posto permanente, num posto com perspectivas de estabilidade. E isto afeta gravemente. E por isso nós temos que resolver este problema oferecendo garantias de estabilidade a quem entra no mercado, sem ter que abrir uma grande reforma, porque as grandes reformas abrem sempre grandes trincheiras e as grandes trincheiras são sempre campos de morte. Não termos que abrir uma grande trincheira, reformemos as condições de prestação, reformemos as condições de estabilidade e criemos um segundo mercado, de forma a podermos investir na formação destes jovens, as empresas poderem criar quadros qualificados com uma relação permanente e que não haja sempre esta grande dificuldade que é conversão de um posto temporário num posto estável. Eu não digo posto permanente, eu prefiro utilizar a palavra posto estável. E, portanto, nós temos que encarar de frente o assunto e dizer: há um contrato que é o contrato anterior e haverá um novo contrato. Vamos trabalhar no novo contrato no sentido de garantir estabilidade, permanência e investimento, porque é a única forma de assegurar que este capital começa a qualificar-se. Porque senão o que é que acontece? Vai acontecer isto, é que quanto mais tempo o jovem está no desemprego, menos probabilidades tem de ter um emprego futuro, porque perdeu o contacto com
com o mercado, perdeu as atitudes, perdeu o que é necessário para ser atraente. E a empresa, obviamente, prefere empregar alguém que acabou de sair do que alguém que está em perda de atitude, mesmo que tenha acumulado conhecimentos, mas que está, digamos, com um label negativo. Portanto, era isto que eu gostaria de dizer. Olhemos para o lado dos desempregados, mas olhemos para o lado das empresas. E não há postos de trabalho criados se não houver investimento. E não há investimento se os bloqueios estruturais do nosso tecido empresarial não forem ultrapassados, quer financeiros, quer de organização, quer de gestão, e se as empresas não ultrapassarem, não quebrarem uma espécie de teto de cristal de vidro que têm agora, que as limita aos 20 milhões de euros de vendas, o que é incomparavelmente menos do que os alemães, é cerca de metade dos espanhóis, é muito menos que os italianos e incomparavelmente menos que os alemães. Uma pequena e média empresa tem que ambicionar a ser muito maior. Só que ela autocondiciona-se por circunstâncias estruturais que têm a ver com o quadro regulamentar e com o quadro, eu diria, social, onde ela opera. É a nossa obrigação é fazer isso, porque não há criação de emprego a partir do vazio. O emprego cria-se a partir dos empresários que temos, das empresas que temos, da capacidade empreendedora que temos. E se alguma coisa nós mostramos é que os agentes económicos, e eu acabo aqui, reagem muito rapidamente a incentivos quando os incentivos estão corretamente alinhados. E a evolução das exportações portuguesas neste período foi a demonstração de que incentivos corretamente alinhados levaram as empresas, sem terem qualquer prémio de desvalorização cambial, sem terem qualquer apoio público, porque não havia lugar para isso, não havia facilidades para isso, elas souberam encontrar o mercado e ancorar-se no mercado. A nossa obrigação agora é fazer com que essas empresas que foram ao mercado cresçam e estabilizem nesses mercados e que quando o mercado doméstico retome, ele nunca vai retomar uma dimensão idêntica à que teve, mas que não haja a ilusão de que o mercado doméstico pode compensar o mercado externo. E eu ficaria por aqui. Obrigado, Sr. Governador. Obrigado. Sr. Pinto Leite, Sr. Carlos Costa, minhas senhoras e meus senhores, meus caros amigos da ACES, as minhas palavras são verdadeiramente finais, não só porque estão no fim da manhã e já no princípio da tarde, e com certeza que estão muito cansados, como a sua intenção também é de finalização, porque é isso propriamente uma perspectiva religiosa e eu aqui não poderia ter outra. Estou numa associação de empresários cristãos que se reúnem para debater esta problemática também nessa perspectiva e para não distinguir quer na sua atualidade, quer na sua finalidade. Isso é propriamente o mundo religioso no sentido mais vasto do termo e é aquele em que eu tenho, enfim, alguma legitimidade e incumbência para me pronunciar. Aquilo que o Sr. Carlos Costa acaba de dizer e este panorama que ele nos desvendou com tanta sabedoria e com tanta exatidão e também com tanta capacidade de esclarecimento, acaba sempre por reconduzir, como nesta última parte da sua intervenção, a propósito da vantagem de alguma estabilidade nas empresas, que permita também uma formação permanente, que não comece sempre do princípio nem varie de setor, refere-se àquilo que nós podemos chamar a dimensão humana das coisas e, concretamente, do trabalho, da empresa, do emprego e tudo mais que se faça. E é esta dimensão humana que nem sempre foi contemplada devidamente e que já desde há várias décadas tem chamado a advertência da parte de muita gente cristã e também de outras famílias religiosas, concretamente os últimos papas e de documentos sucessivos da chamada, e bem, doutrina social da Igreja, ou seja, aquelas consequências que se tiram para a sociedade e para a economia e para a política da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo, que está na base do cristianismo que legitimamente se apresenta. E estas resistências da doutrina social da Igreja das últimas décadas a uma perspectivação pouco humanista da economia e, concretamente, dos problemas das empresas e do trabalho, tem tido agora, com o Papa Francisco, uma voz muito alta e sonante, que tem provocado algum barulho, alguma perplexidade em muitos setores, mas que se alinha muito bem com aquilo que vem de trás. Agora, estamos a falar de um sul-americano,
que vem da Argentina, que passou por muitas peripécias no campo da economia nas últimas décadas e que ele esteve sempre muito presente, não apenas como reflexão, mas como ação e como resposta possível a tudo quanto por lá aconteceu, quer no campo económico, como no campo social e no campo político. Não admira que agora em Roma ele continue como sempre foi, não é? Um homem que começa um trabalho novo aos 77 anos, quando, enfim, nos outros setores geralmente não se começa nada de novo, também já não vai mudar nem de vida, nem de lastro. Não é? Mas devo dizer que quando se trata de uma perspectivação religiosa, que no caso do cristianismo está muito facilitada, porque o cristianismo é Deus na Terra, não é? Parte sempre desta verdade fundamental para os cristãos, de que as coisas do céu começaram a ser vividas na Terra, concretamente, há 2000 anos para cá, na tradição de Jesus de Nazaré. Quando se faz esta aportação religiosa no campo da economia e da sociedade, concretamente em chave cristã, está-se a falar daquilo que Jesus punha nestes termos, de que vale ao homem ganhar ao mundo inteiro, se vier a perder-se a si próprio, ou seja, qual é o significado do que eu ganho, do que eu perco, atendendo ao fim e à realização plena da vida. Foi nesse sentido e nesta perspectivação que quando nos anos 60 e pela primeira vez um Papa foi à Organização das Nações Unidas, como foi com Paulo VI na ONU, em Nova Iorque, ele se apresentou, ou melhor, apresentou a Igreja, que ele servia como Papa, Paulo VI, como perita em humanidade. Porque, efetivamente, na ação da Igreja e dos organismos ligados à Igreja, e desde sempre, desde as primeiras gerações cristãs, esta presença junto do mundo social, junto do mundo do trabalho ou da falta dele, quando o cristianismo nasceu, era concretamente dos que eram escravos e dos que não eram escravos, depois ao longo dos séculos, aquelas corporações medievais que procuravam dar um significado global à atividade que nós agora chamamos económica, até aos tempos mais recentes, com estes sucessivos documentos de doutrina social da Igreja, sobretudo desde 1891 para os nossos dias, vão nesse sentido, quer dizer, dar significado, perceber, mas uma percepção e um significado que é muito enraizado numa prática das instituições da Igreja. Eu até à noite estava reunido, aqui no concelho vizinho, com uma série de responsáveis das chamadas instituições particulares de seguridade social, em que todos eles foram dizendo, foram testemunhando, ou os que se quiseram pronunciar sobre o que é que têm feito, como é que têm conseguido responder aos problemas complexíssimos, que já não são apenas de vida, são de sobrevivência de tantas pessoas. É um concelho grande aqui nos arredores de Lisboa. E lá estava, grande parte daquelas instituições ou são institucionalmente vinculadas à Igreja Católica ou os seus protagonistas católicos são, e estão lá com esse espírito evangélico, percebendo que é preciso responder no concreto a esses problemas. Portanto, há na vida da Igreja Católica, no caso das igrejas cristãs em geral e de outras realidades religiosas no mundo, há um humus constante, há uma realidade vivida e convivida, onde depois a reflexão assenta, portanto, nunca descola daquilo que é a humanidade de todos e de cada um, sobretudo quando ela é mais sentida e mais sofrida, não é? Mas onde também coisas bonitas acontecem e algumas também se partilham, e aqui mesmo no âmbito da ACES, e com alguns de vós, empresários e gestores, eu tenho ouvido coisas bonitas, porque verdadeiras, e porque vão respondendo, quer no campo macro, quer no campo micro. Só que para um cristão, o campo macro e o campo micro confundem-se, porque não há nada mais importante do que a micrologia de cada ser humano. Ora, então nestes termos eu termino com esta achega do Papa Francisco e depois com um comentário, aos comentários, que essa mesma posição da última exortação à alegria do Evangelho suscitou. E claro, o número que talvez tenha dado mais que pensar é quando o Papa Francisco, no número 55 da exortação à alegria do Evangelho, escreve o seguinte: a crise financeira que atravessamos, porque de um modo ou de outro ela é mundial, direto ou indiretamente, faz-nos esquecer que na sua origem há uma crise antropológica profunda. É o homem que está em causa, é o ser humano que está em causa. A negação da primazia do ser humano, aquilo a que João Paulo II, nas suas encíclicas, chamava a dimensão subjetiva do trabalho, não apenas objetiva, mas subjetiva, portanto, o sujeito de quem trabalha nos diversos níveis do trabalho e da empresa, a negação da primazia do ser humano, ou dessa tal dimensão subjetiva do trabalho. E depois o Papa continua com uma referência religiosa bíblica, que é muito conhecida: criamos novos ídolos,
à adoração do antigo bezerro-de-ouro, aquela história do livro do Êxodo, encontrou uma nova e cruel versão no fetichismo do dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto, um dos seus cavalos de batalha. Quem é que manda em quem, de onde é que vem a decisão que? De uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano. Lembramos com certeza da definição que o mesmo Paulo VI, na Populorum Progressio, deu do desenvolvimento, não é? Referindo a todos os homens e ao homem todo, portanto, à globalidade do ser humano e ao conjunto dos seres humanos. Continua Francisco. A crise mundial que investe ou que ataca as finanças e a economia põe a descoberto os seus próprios desequilíbrios e, sobretudo, a grave carência de uma orientação antropológica que reduz o ser humano apenas a uma das suas necessidades, o consumo. Quando qualquer ser humano, com certeza, consome e produz objetos de consumo, e isso mesmo vitaliza a economia, mas é mais do que um simples fator de oferta e de procura, porque é um ser relacional, inteiramente assim, tem família, tem local, tem tradição, tem cultura, mesmo uma cultura de empresa, o tal capital social que aqui foi referido, e, portanto, é só neste conjunto é que cada um de nós e dos outros se pode entender. Bem, frases como estas do Papa Francisco provocaram, efetivamente, um certo sururu, mesmo em jornais de referência, no campo da economia, das finanças, estava-se a pôr em causa aquilo que o capitalismo, apesar de tudo, produziu e que a economia de mercado viabiliza, e com certeza que viabiliza, e não é isso que está em causa. Está em causa é o consumismo e a redução do ser humano apenas a um fator de produção e de consumo, ou nem isso, porque nem produz, já nem pode consumir. Curioso, e com isso também concluo, é que estas críticas tenham sido depois também alvo de reflexão, necessariamente, da parte de gente católica. E concretamente uma que veio da Alemanha e de um Marx, que não é o Marx do século XIX, mas é o cardeal Marx, atualmente arcebispo de Munique, não é? E o cardeal Marx, num livro, um longo artigo, que vem publicado na última edição portuguesa do Observatório Romano, retomando as críticas que se fizeram a esta posição do Papa, que não é outra coisa senão uma advertência para a raiz antropológica da crise e, portanto, para o vetor antropológico da resolução da crise. Portanto, comentando isso e as críticas, o cardeal Marx, a certa altura, escreve o seguinte: que visão da economia e da sociedade é essa que toma como ponta de partida o capital e torna as pessoas que trabalham meras condições marginais, ou seja, fatores de custo? Quem reduz a ação económica ao capitalismo estrito não só escolheu o ponto de partida errado, mas engana-se também a longo prazo sob o ponto de vista económico. Ou seja, sem uma perspectivação antropológica das coisas, que tome qualquer um dos elementos da cadeia de produção como um ser humano irrepetível e, por isso mesmo, relacionado e responsabilizável, se não se partir daqui, nós não chegamos a lado nenhum que à humanidade interesse, e à humanidade no seu conjunto. E por isso creio que estas perspectivações, digamos, finalizadas, e no caso do cristianismo a finalização é divina ou humana ao mesmo tempo, são fundamentais, são importantes, e eu nem preciso dizer que ficam muito bem no encontro da ACES, porque isso é a alma desta belíssima associação, a que eu me associo sempre com muito gosto, para aprender, como agora aprendi tanto, com a comunicação do Dr. Carlos Costa. Muito obrigado. Nós temos mais um pouco de tempo e, por isso, eu convidava os meus ilustríssimos Sr. Dom Manuel e o Dr. Carlos Costa, se quiserem conversar sobre este tema. Devo dizer, Sr. Dom Manuel, que o problema do texto do Papa Francisco, da perspectiva daqueles que na economia não agem como ele refere, e ele não faz uma referência a todos os outros que não agem como ele refere, deixou alguma perplexidade. Eu próprio fiquei um pouco perplexo, pensei, eu não estou incluído nesta visão do Papa, e acho que há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de homens bons, homens com letra grande, na vida das empresas, a fazerem coisas extraordinárias pelos outros,
e que todos os dias se levantam para as suas empresas, para ganhar o seu dinheiro, para alavancar os seus empreendimentos, mas sempre com o sentido do outro. E acho que no discurso da Igreja esse mundo tem que estar presente, até porque ele é altamente contagiante. É muito contagiante. Se dá licença, depois tenho uma pergunta a fazer do Dr. Carlos Costa, no sentido que acaba de ser dito. A exortação tem que ser lida no seu conjunto e nós não podemos perder esta consciência global das coisas. O Papa não é um europeu, não vive na Europa, não é um homem do hemisfério norte, é um homem do hemisfério sul e que, portanto, traz para o centro da reflexão eclesial a sua própria experiência, que é a experiência de 2/3 da humanidade. Temos que ter isto em conta, não é? E a pergunta que eu queria fazer vai nessa sequência, ao Dr. Carlos Costa. Eu preocupo-me muito o que se passa na outra margem do Mediterrâneo. Ou seja, o velho Toynbee, o historiador das civilizações, dizia que as civilizações caem quando a pressão do proletariado externo é superior à do proletariado interno. Nós aqui, em relação ao nosso proletariado interno, cá vamos resolvendo as coisas ou, enfim, vamos procurando soluções. Mas nós somos umas centenas de milhares aqui em toda a Europa, não é? Da outra margem do Mediterrâneo vêm constantemente, e mal, como aconteceu em Lampedusa, e acontece em Lampedusas quase diárias nas costas da Espanha, da Itália e por aí fora, de populações subsaarianas que se concentram aqui no norte da África e que a única ideia que têm é chegar à Europa, que de certa maneira também mitificam, mas que será sempre melhor do que aquilo de onde eles fogem. E esta pressão é crescente. Nós vamos conseguir resolver o nosso problema europeu sem termos uma outra relação construtiva com essas populações para que elas consigam sobreviver nos seus países. Nós falamos dos nossos que saem porque não têm aqui condições, mas lá nem de condições se pode falar. Um desses imigrantes dizia aqui há um mês, numa entrevista que veio publicada num dos nossos semanários, porque o pior que vocês têm na Europa é muito melhor do que aquilo de que nós fugimos, não é? Até quando é que isto se vai aguentar e como é que este fator, esta pressão do proletariado externo, para utilizar a tal expressão do Arnold Toynbee, eu vejo isto pouco na reflexão europeia, vejo isto pouco naquilo que sai da Comissão, enfim, dos organismos europeus, vejo pouco isto. Mas sinto como um enormíssimo desafio que pode condicionar tudo o resto. Eu não posso não subscrever suas preocupações. Essas preocupações têm toda a razão de ser, porque nós temos de ter consciência que com a globalização, e nomeadamente com a globalização mediática, nós estamos todos os dias a emitir mensagem acerca de nós próprios para todo o mundo que nos envolve, criando, por essa via, um imaginário. Tal como a nossa população também está a ser bombardeada diariamente por imaginários provenientes de outras paragens. E por isso é que uma ideia de autarcia em termos económicos é uma ideia sem saída, porque nós podemos parar as mercadorias na fronteira. O que não paramos é o imaginário e a vontade de ceder a esses bens. Ora bem, é isto mesmo que acontece no caso do sul do Mediterrâneo. Nós estamos dia a dia a refazer o imaginário em torno dos bens que produzimos, em torno do nosso modelo de consumo. E refazemos-lo ainda por cima, eu diria, de uma forma, em certa medida, desequilibrada, porque lhe falta um sentido de equilíbrio acerca do próprio lugar do consumo e dos bens na vida europeia. Quando se tem do lado de lá uma sociedade que não tem perspectivas de emprego, a possibilidade de resistir aos fenómenos migratórios é muito, muito limitada. E, portanto, só há duas soluções: ou se promove o desenvolvimento no sul do Mediterrâneo e se encontra meios de os trazer para um nível aceitável do consumo e desenvolvimento que interrompa a pressão sobre a Europa, ou a Europa vai ter sempre muitas dificuldades de conviver com esta situação. E isto tem o reverso da medalha. E o reverso da medalha vai ser o populismo, e o populismo mais negativo que se pode desenvolver na Europa. E vai se desenvolver em torno da ideia da Europa fortaleza, da Europa que resiste
E isto vai alimentar movimentos extremistas, quer de um lado, quer do outro. E uma parte do discurso anti-europeu hoje é em grande medida alimentado por esta ideia de resistir, no meu pequeno quadrado, a tudo que me pode influenciar. Eu quero resistir porque quero manter o meu posto de trabalho, eu quero resistir porque não quero ver o outro a entrar em concorrência comigo no mercado de trabalho, não percebendo que este exercício de autarcia mental e autarcia económica, no final, é um exercício que vai destruir o próprio desenvolvimento económico na Europa. Nós só nos desenvolveremos com uma economia aberta. O que temos é o grande desafio de saber encontrar o modelo de gestão da abertura do ponto de vista interno e do ponto de vista, encontrar um modelo de gestão da abertura do ponto de vista interno e do ponto de vista da envolvente. O que significa que nós temos que reforçar a nossa política de cooperação com os países do sul do Mediterrâneo e também os temos que compreender melhor do ponto de vista antropológico. Eu julgo que nós caímos em algum eurocentrismo na forma de compreender política e socialmente sociedades que estão em estádios e têm heranças culturais muito diferentes das nossas e que leem a realidade europeia aparentemente com os mesmos olhos, mas leem com matrizes de descodificação completamente diferentes. Eu não sou capaz de imaginar como é que lê, e com todo o respeito, como lê alguém de matriz islâmica a realidade social europeia. Porque eles trabalham com códigos e com descodificadores que são diferentes dos nossos. O que significa que nós temos a obrigação de perceber que temos que os compreender antropologicamente, tal como os temos que chamar a compreender-nos também antropologicamente. Porque eles têm que perceber que os valores, os padrões de vida estão muito condicionados pelas duas coisas. O que acontece é uma tendência muito grande para fazer a desconexão entre as duas. Querer viver no mundo ocidentalizado com os valores de partida. Ora, viver no mundo ocidentalizado com os valores de partida cria contradições sociais muito fortes. Eu acho que se há alguma coisa que os europeus precisavam era de investir a fundo, não é no plano político, o plano político é o plano efêmero, é o plano mais antropológico para perceber as tensões profundas, porque senão correm o risco de permanentemente se enganarem de lado de barricada e pensam que estão no lado da barricada certa, descobrem que afinal estavam no lado da barricada errado, depois mudam de barricada e voltam a estar no lado errado porque, no fundo, aquela guerra é uma guerra que se desenvolve, guerra no sentido figurado, guerra ideológica, guerra cultural, desenvolve com parâmetros que não são os nossos e que não são descodificados em função dos nossos conceitos de democracia, dos nossos conceitos de liberdade, dos nossos conceitos de humanidade, que são descodificados em função de outros conceitos que têm toda a sua legitimidade, têm toda a sua carga histórica, mas que nós temos que entender no seu contexto para depois ser capaz de lidar com eles. Essa, para mim, é a grande dificuldade. E, portanto, temos que promover um desenvolvimento que seja um desenvolvimento compatível com os valores de partida que somos. Só pena de estarmos a desestruturar e, ao desestruturar, estar a receber o ricochete dessa desestruturação que é toda a pressão que se faz sobre a sociedade europeia. É um problema gravíssimo. E que nós temos que resolver para o nosso bem e para bem dos nossos... Doutor, se me dá licença, é até um problema que agora não se põe entre as duas margens do Mediterrâneo, põe-se na própria Europa. Que há tempos, falando com um dos bispos de Bruxelas, esta dita capital europeia, eu perguntava-lhe como é que estamos aqui em termos de religiões. Religiões, neste momento, temos cerca de 20% de população muçulmana. Aliás, basta andar lá para Bruxelas, sobretudo saindo do centro, para aqueles quarteirões mais periféricos. Não sei quantas mesquitas que estão cheias, grande parte deles são cidadãos belgas. As nossas escolas católicas, além do ensino religioso cristão, também dão ensino religioso islâmico aos alunos, aos filhos de cidadãos muçulmanos, e também com o fator demográfico, é porque eles têm muitos filhos e os nossos daqui não têm, e, portanto, possivelmente, em meados deste século, a capital da Europa será uma cidade de maioria muçulmana.
Depois, falando com o arcebispo de Marselha, onde isto se põe com muita força e já há muitos anos, ele tem uma perspectiva, apesar de tudo, otimista, no sentido de algum encontro cultural, às vezes afetado por grupos extremistas. Mas tirando esse fenómeno dos grupos extremistas que de vez em quando aparecem e que lucram sempre com as debilidades económicas da população a que se dirigem, a convivência, segundo o arcebispo de Marselha, é boa nos mesmos bairros, não há um fenómeno de guetização ou auto-guetização tão forte como noutros sítios, mas este problema já é agora nosso. Falamos da entrada ou não entrada da Turquia na União Europeia, mas só na Alemanha já são mais de 5 milhões e alguns em terceira geração. Portanto, tenhamos em linha de conta que quando falamos na humanidade, em relação aos problemas da economia, do trabalho, da política, estamos a falar da humanidade que nós somos. E temos que reconhecer que humanidade somos para fazer algum caminho em conjunto, porque, como diria o outro, qualquer dia, se não der para todos, não dá para ninguém. E eu relembro, sem querer ser catastrófico, que nós somos herdeiros de uma grande civilização, que foi a civilização greco-romana, da qual extraímos a filosofia, o direito, os grandes quadros, são todos herdados de lá, a arquitetura, tudo, não é? E que resistiu ao tal proletariado externo na conversa do Toynbee durante 2, 3 séculos, não o conseguiu integrar, apesar de alguns esforços, e depois, quando irrompeu, no princípio do século V, essa civilização desapareceu em poucas décadas, e nós só no século XVIII, XIX, conseguimos ter um sistema viário, que é fundamental para a troca de mercadorias e, portanto, de ideias, como tinha havido até ao século V. Estamos a falar aqui de 1300 anos de Gans Caput. Só no século XVIII, XIX, é que se conseguiu recuperar o nível civilizacional, portanto, da organização da vida, que se tinha tido até ao século V, porque não se conseguiu integrar esses que eles chamavam os bárbaros. Uma palavra que nem quer dizer nada, é uma palavra onomatopaica, não entendiam a língua que eles falavam, nem queriam entender, soava-lhes como um bababá, barbarói, bárbari. Nem esse esforço, não é? Isso paga-se muito caro. Eu gostava só de voltar a um ponto que é a citação que fez do Papa Francisco e ver como é que ela se traduz em termos de economistas. Os economistas convergem muito com essa preocupação, por vezes é que não o dizem. E depois, como é que se articula isso com a dimensão micro do que falava o Soutor? Ora bem, em primeiro lugar, para os economistas, é claro que o único desenvolvimento que tem sentido é o desenvolvimento sustentado. E o desenvolvimento sustentado é um desenvolvimento que consegue conciliar 3 dimensões. Primeiro, um crescimento do rendimento per capita. Segundo, uma garantia de emprego, isto é, sem exclusão, porque se não há garantia de emprego, acaba-se um fluxo social. Terceiro, estável, o que significa estabilidade de contas públicas e estabilidade das contas externas, isto é, não pode ser sujeito a grande volatilidade. E, por último, em termos de recursos, também sustentável, isto é, sem grande agressão, sem agressão incomportável do ambiente. Esta é a forma de um economista transpor o lado humanista da percepção do crescimento. O que acontece é que esta percepção é uma percepção que tem que ser vista como objetivo. E não é possível alcançar este objetivo no dia-a-dia. No dia-a-dia nós temos sempre situações de desequilíbrio, ou num sentido ou noutro, mas temos que manter o sentido do objetivo. E o sentido do objetivo traduz-se em políticas de finanças públicas, traduz-se em políticas de competitividade, traduz-se, numa outra palavra que está muito esquecida, em políticas de coesão social. Porque a dimensão coesão social, que é inerente à estabilidade da sociedade e inerente ao contrato social, tem que estar permanentemente presente. E a minha grande preocupação neste momento, face, por exemplo, a uma situação de desemprego estrutural como aquela que estamos neste momento confrontados, é garantir que a sociedade portuguesa consegue segregar mecanismos de coesão durante o tempo que vai levar a absorver um desequilíbrio, que é um desequilíbrio, eu diria, primário da sociedade, que é o desequilíbrio associado ao emprego, ao desemprego estrutural, e é primário porque afeta a realização das pessoas e é primário porque afeta o crescimento da riqueza.
E nós temos que garantir isso. E essa é a grande questão que se tem que colocar e que é a obrigação dos economistas assumir. O que significa que, no meu entender, nós temos que aceitar que dentro das prioridades de política a dimensão coesão tem que estar presente, sem todavia cair num extremo oposto, que é criar uma situação de, eu diria, de exploração do mecanismo de forma perversa. E esta é a grande questão que se coloca. Depois coloca-se uma outra questão, que é esta, a preocupação do empresário ou do cidadão comum e a preocupação deste objetivo. É evidente que quem está numa empresa o que tem que ter é quadros normativos, quadros regulamentares que são compatíveis com estes objetivos, mas não lhe cabe a ele, nem a ele que os faz. Isto é exatamente a dimensão política e é a dimensão social. E esse é o trabalho macro que cabe a alguns fazer, para que outros, no dia-a-dia, com o seu trabalho micro, sem ter que se preocupar se estão ou não a contribuir, estão a fazer como estaria o Messias de La Palice a fazer a prosa sem o saber, ou seja, estão a fazer política, eu estou a fazer a minha política de coesão na medida em que pago os meus impostos. Eu estou a fazer a minha política de coesão na medida que crio um emprego. Mas não tenho que ir com a preocupação de saber se eu estou no dia-a-dia a transpor o comando na ação, porque o comando na ação transpõe-se através dos quadros macro que a sociedade, no seu todo, tem que estabelecer e que comanda a ação. Claro que aqui é uma questão básica, que é, se eu estabeleço comandos macro, e se esses comandos macro são consistentes com a sustentabilidade, que é a continuidade e estabilidade, quer social, quer económica, eu tenho que assegurar que todos respeitam esses quadros e que não há free riding. Uma sociedade onde há free riding ou há captura é uma sociedade inerentemente instável e inerentemente... E esta é que é a questão essencial, que é a questão de saber se a dimensão, e a dimensão política é muito nobre, se a dimensão política sobe 2 ou 3 degraus para assumir este objetivo e se distanciar dos interesses particulares que, por vezes, estão em contradição com este interesse geral. Esta é que é a questão central. E isso é muito difícil, sobretudo em sociedades pequenas como a nossa. E temos as eleições europeias à porta. Cuidado. Cuidado e responsabilidade. Bem, meus queridos amigos, esta é uma ordem que eu recebi.